Israel, na segunda semana de todo ano, desde 1998, tem um dia do orgulho gay. É comemorado em Tel Aviv, 250 mil gays e lésbicos saem na rua, e é comemorado também na cidade da Jerusalém moderna. Todo ano, uma média de 25 mil gays e lésbicas com apoio do Benjamin Netanyahu, do Exército de Israel, dando apoio aos gays e lésbicas, passeada gay em Jerusalém e Tel Aviv. Gente, se Israel ganhar do Irã, se Israel ganhar do Líbano, da Síria, do Iraque, do Egito, da Arábia Saudita, Deus não é Deus. Jeová não é Jeová. Ô, pregador, aí é duro. Por que você está dizendo isso? Por causa do dia do orgulho gay. O dia do orgulho gay. Isso é uma afronta. Isso é a abominação das abominações que Jerusalém, Tel Aviv, a Knesset, os partidos políticos de Israel, principalmente o Likud, aí, o partido Benjamin Netanyahu, faz contra Jeová. Porque se Jeová queimou com fogo e enxofre Sodoma e Gomorra, e dizem que está debaixo do Mar Morto, Sodoma e Gomorra, é como se fosse um prédio enterrado debaixo do Mar Morto, numa profundidade de 400 andares, né? Abaixo do Mar Morto. Como que Jeová vai dar a vitória para Israel? No século 21, Israel comemorando, homenageando o dia do orgulho gay. Se é um pecado que Deus odeia, lá em Levítico foi dito, o homem que fizer sexo com homem deve morrer, não? Está lá em Levítico, não? E ainda tem gente fazendo sexo por trás, anal. Ainda tem pastor aqui na internet dizendo que não é pecado fazer esse tipo de sexo. Olha se Deus mandou matar. Olha se Paulo diz que os homens inflamaram com o homem, largaram o uso natural, que é um homem hétero. Um homem e uma mulher, agora era homem com homem. Paulo diz lá em Romanos 1, é digno de morte. Quem comete tal pecado aí, você tem sua mulher, homem e mulher, dentro de 4 paredes, não, aqui eu posso tudo. Vai fazer de tudo. Esse é um pecado que Deus não aceita. E agora eu estou vendo aí doutores, cientistas, teólogos dizendo, pode fazer sexo oral, sexo anal, ou seja, no reto, ou seja, o lugar é para eliminar fezes, não? Para eliminar fezes, sem falar que já não chega o tanto de gente que pega câncer na boca. Já é um sinal mostrando que é uma reprovação o sexo oral. Isso não é o suficiente para você. Você tem que pegar um câncer na língua, na boca. Você tem que pegar uma doença braba para ir com uso contrário à natureza. E é preciso eu vir aqui pregar. Eu vejo que é. Porque eu estou vendo que tudo que o povo queria ouvir nas igrejas é pastor liberando o pecado. Todo tipo de pecado. Dentro de 4 paredes, janela, porta fechada, pode tudo. Vai nessa. Simplesmente vai nessa. O mundo é uma Sodoma e Gomorra. E não diz a Bíblia que quando matarem a Elial e Moshe, Elias e Moisés, não vão permitir sepultar os cadáveres em túmulo, mas seus corpos ficarão 3 dias e meio e as pessoas vão ver. Porque a internet vai fazer isso, já faz isso. Você vê os acontecimentos ao vivo. E vão se felicitar, os moradores da terra, dar presente uns aos outros, portanto, durante 3 dias e meio, seus corpos não foram enterrados. E a Bíblia diz assim, e seus corpos, Elial e Moshe, estarão estendidos na grande praça, na grande cidade, Jerusalém, onde nosso Senhor Adão foi crucificado, a qual espiritualmente é Sodoma e Egito. E a Bíblia que diz que Jerusalém viraria uma Sodoma. E um Egito, tá aí a profecia do Apocalipse 11, virou. Desde 1998 tem um dia do orgulho gay. E ninguém cancela isso. Faz aumentar cada ano. Israel é o único país no Oriente Médio que comemora dia do orgulho gay. Tem mais de 50 países muçulmanos. Muçulmano não comemora isso, não. O Irã, a Arábia Saudita, esses países sírios fazem matar os gays lá, enforca num guincho, coloca para todo mundo ver lá, empurra de prédio, não? É o que eu vejo os muçulmanos fazer. Mas Israel faz essa abominação. Porque Israel, Jerusalém teria que virar uma Sodoma. Apocalipse 11 virou. Aí por isso que eu digo que não tem como Israel, o governo de Israel, o Likud, o partido político, o parlamento de Israel ganhar essa guerra aí. Isso aí vai aparecer. Claro, tem a guerra do Gog. Eu não entendo, mas vai haver. Sem mais, sem menos, Jeová vai dar a vitória, vai destruir o Gog. A Rússia. Está escrito, é bíblico. Mesmo Israel não merecendo, Deus vai derrotar a Rússia, o Gog e as nações que vier com a Rússia no Mar Morto, mesmo Israel não merecendo. Mas da besta muçulmana, Israel não escapa não. Pode construir o 3º templo, pode fazer a Riviera, o resort em Gaza, pode fazer o grande Israel do rio Nilo ao rio Eufrates, do Egito, a Síria, ao Iraque, pode fazer o grande Israel do mar Mediterrâneo,
ao rio Eufrates, Síria, Iraque, mas da besta muçulmana, que é o Mahdi, Israel não escapa não. Jerusalém será invadida, tomada, conquistada. Zacarias 14:2, a cidade de Jerusalém será invadida, as mulheres judias violentadas, as casas saqueadas, metade da cidade de Jerusalém vai para o exílio. Claro, porque tem 1 milhão de habitantes hoje em Jerusalém, mais de 400 mil é muçulmano, é árabe. Vejo tanto que a precisão da profecia do profeta Zacarias, metade da cidade de Jerusalém vai para o cativeiro. Pesquisa no Google, quantos milhões de habitantes tem em Jerusalém hoje? Quantos por cento é judeu e quantos por cento é muçulmano? Pesquisa para você ver se a profecia de Zacarias vai ou não vai se cumprir. Está batendo, está encaixando a Bíblia. A Bíblia não, a Bíblia é grego, Biblion, é a escritura. A escritura sagrada é perfeita, gente. É perfeito. É o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Porque ele quer construir o grande Israel, com apoio de Donald J. Trump, do rio Nilo ao rio Eufrates, na Síria, no Iraque, né? Ou do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, na Síria, no Iraque, na antiga Babilônia. Por isso que ele está bombardeando. Ele vai tomar um pedaço do Líbano, já tomou um pedaço da Síria, né? O Monte Hermon, as colinas de Golã. O Monte Hermon é onde Yeshua Mashiach, juntamente com Kefa, Jacob e Yohanan, você fala Pedro, Tiago e João, mas é Kefas, Jacob, Yohanan e Elial, Elias e Moisés apareceu para Yehoshua e conversou com ele sobre a morte dele. Está lá em Matitial 17, Lucas. Isso pertence à Síria. Porém, Israel tomou na Guerra dos 6 Dias, em 1967, mas Israel agora vai tomar um pedaço do Líbano, até o rio Litani, né, no Líbano, no sul do Líbano. Israel está tomando, mandando desocupar, e Israel vai querer um pedaço do Iraque, do Egito, né, porque definitivamente é o grande Israel surgindo. E não haverá grande Israel sem o terceiro templo, o Beit HaMikdash. É um plano. Como Donald Trump entra nessa guerra por motivos particulares. A Riviera, o resort que ele quer fazer em Gaza, né? Fazer clubes, cassinos, usar as praias do mar Mediterrâneo, muita mulher pelada de fio dental, charuto, uísque. É um empreendimento imobiliário, uma Riviera, um resort. E é claro que nesse plano está a construção do terceiro templo, senão o local não fica tão turístico. Porque o metrô, eu acho que já está pronto, né? Que vem de Tel Aviv, a capital de Israel, 70 quilômetros, até o pé do Monte Sião. Sai do aeroporto Davi Ben Gurion, né? Porque isso aí vai virar um lugar turístico, né? Com o terceiro templo. O Oriente Médio, o grande Israel surgindo, né? Vai se tornar o lugar mais turístico do mundo. Donald Trump não é idiota. Jared Kushner, judeu, seu genro. E também investe ele, o Steve Witkoff, né, o enviado, o homem que procura a paz para Donald Trump. É tudo judeu aí. Jared Kushner, Steve Witkoff. É tudo do ramo da imobiliária. Né? Eles estão vendo o futuro. Por isso que deve vir o grande Israel. Né? E não vai ser grande se não construir o terceiro templo. Porque esse terceiro templo, que será chamado, diz os judeus lá de Israel, do Instituto do Templo, casa de orações para as nações, é isso aí que vai fazer turismo, caravanas, peregrinações. E eles esquecem que Yehohanan, capítulo 4, Mashiach e Yehoshua, o mediador que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, tinha profetizado. Não é nas montanhas de Samaria e nem na cidade de Jerusalém, Jerusalém, que encontrareis o Pai. Pode ir a Jerusalém. Os que vão a Jerusalém, os cantores gospel, Malafaia, Ed Macedo, Valdemiro, R.S. Soares, Marco Feliciano, todo mundo que vai a Jerusalém, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, se eu conversasse com eles, eu perguntaria assim, você vai a Jerusalém, você faz peregrinação em caravana, né? Faço. É uma glória, é uma inspiração. Eu vou perguntar assim, E o que você me diz da palavra de Yehoshua Mashiach, que não achareis, encontrareis o Pai nas montanhas de Samaria, que hoje está no controle da OLP, dos palestinos, Mahmoud, né, o presidente lá, Mahmoud Abbas, pertence a Cisjordânia, né, Samaria, hoje Belém. E eu perguntaria assim,
E Mashiach disse que não adorarás o Pai em Samaria, nas montanhas e nem em Jerusalém. Não é nesses locais que encontrará o Pai. O Pai é que vai procurar os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Você foi a Jerusalém, né? Me responda. E a palavra do Mashiach, Yehoshua? Você foi peregrinar lá, fazer turismo, né? E a palavra de Yehoshua, Mashiach? Mas eu tive até visão, eu recebi uma unção lá nas ruas de Jerusalém. E a palavra do Mashiach? Que disse que não iria encontrar o Pai nas montanhas de Samaria. Ele falou para a mulher samaritana, vem a hora, e a hora já é agora, em que não adorareis o Pai nas montanhas de Samaria nem na cidade de Jerusalém. Porém, o Pai vai procurar, é o Pai que vai procurar os adoradores, o Pai Celestial. E ele vai achar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como aquela pregação que eu preguei sábado, acho que foi sábado à noite. O profeta Jeremias pregando na porta do templo, duro, dizendo, eu vou atiçar, Deus mesmo dizendo, Jeová, eu vou atiçar os babilônicos, o rei Nabucodonosor, eu vou fazer ele chegar aqui, em Jerusalém. Ele vai destruir essa casa, esse templo aí de Salomão. Ele vai destruir a cidade de Jerusalém, não fica confiando, não. Palavras mentirosas, o profeta Jeremias dizendo, estamos seguros porque temos o tempo, fazemos sacrifício de touros, ovelhas, rolinhas, pombinhas, bodes, cordeiros. E o Criador diz assim, lembra de Siló, o que eu fiz em Siló. O tabernáculo, a arca ficou 369 anos em Siló. Está ali perto de Samaria, ali, uns 15 quilômetros. Foi Yehoshua, você fala Josué, mas o nome dele era Oséias adicionou o Iude em Números 13, Moshe, o profeta, adicionou e virou, e é o nome do 6º livro da Bíblia hoje, e Yehoshua, que é o mesmo nome que o Malach, em hebraico, o mensageiro Gabriel, mandou a Virgem Miriam colocar na criança que ia nascer dela, põe o nome de Yehoshua, porque Yehoshua tem o trigrama, Yod, He, Vav. O pai tem o tetragrama, 4 letras, Yod, He, Vav, He, e é Ró. Se ficar só em erro, fica Yod, He, Vav. Mas como tem Yehová, o W-A-H, aí as 4 letras, Y-H, W-H. Yehová, as 4 letras do tetragrama. Seu filho tem o trigrama, considerando que o H, o rei, Yod, He, Vav, He, o rei repete 2 vezes o H. Então o nome do pai estava no filho, porque Shua, Yod, He, Vav, o trigrama, Shua, essa palavra quer dizer no hebraico salvar, né? Yehová salva, é o significado do nome do filho. Bem, o filho, que carregava o nome do Abba, pai, né? Abba no hebraico, pai, né? Não há dúvida. Essa pregação, ela é como ela é fechando o quebra-cabeça, né? Aqui não vai faltar nenhuma peça, né? Ela é exatamente fechando o quebra-cabeça. Então o terceiro templo vem, gente. Vem porque a Bíblia diz em Daniel 9:27 que a abominação da desolação vai ser colocada na nave do templo, do Beit HaMikdash. O terceiro templo vem porque Apocalipse 11 é dito, pega essa régua, esse caniço, mede o templo, o altar, os que neles adoram, mas não mede o átrio exterior, porque foi dado aos gentios e eles vão pisar na cidade santa de Jerusalém, por 3 anos e meio. O que é isso? É o que Paulo disse. O terceiro templo vem porque Paulo disse... Shaul, Achalia, o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o perverso, o adversário, se sentará no templo de Deus. O Rodrigo Silva diz que você é o templo de Deus, e que o que vai sentar a besta aí é a inteligência artificial da Adventista. Eu não acredito nisso. A inteligência artificial é inteligência artificial. Paulo diz que a besta é um homem do pecado. É um ser humano de carne e osso, com todo o pleroma, ou plenitude de Satanás, com todo o poder do diabo, né? E ele não vem só, ele vem com outra besta, 2 bestas, uma besta muçulmana, com boca e mandíbula de leão, Babilônia, o Iraque, pés de urso, o Irã, a Pérsia, né? Parecendo uma pantera, um leopardo, a Grécia de Alexandre o Grande, receberá o trono do dragão, aí é Bergama, atualmente, a antiga cidade de Pérgamo, onde Mashiach Yehoshua disse em Apocalipse 2:13, ali está o trono de Satanás. É uma besta muçulmana. Mohammed copiou, plagiou a Bíblia. Quando Mohammed fala do Dajjal, um homem com olho só, pele vermelha, perna fina, cabelo encaracolado, que fará milagres, chover,
onde tiver seca, fome, ele vai resolver. Caminhará sobre as águas, ressuscitará os mortos. Mas é claro que isso tudo é pelo poder de Satanás. É milagres, sinais potentes, maravilhas, prodígios de mentira. Ele vem com todo o poder de Satanás. Não lembra que Jambres, os mágicos, magos do faraó, fizeram o rio Nilo também se tornar sangue, as águas do rio Nilo? É que Moisés fazia pelo dedo de Deus. Jambres fazia pelo dedo do Satanás, do diabo. O diabo tem poder. E ele dará todo o seu poder a essas bestas. O paranormal, né? Que no Alcorão, quando vejo lá Mohammed falar de um Dajjal, judeu, será um judeu, vai se levantar com 70 mil judeus atrás dele e vai conquistar Jerusalém, vai conquistar a cidade de Jerusalém, o Estado de Israel. Eu não tenho dúvida. Isso aí é o paranormal, a besta da terra. Não tenho dúvida. Quando o Alcorão, Mohammed diz que vai surgir um salvador para o Islã, para a religião muçulmana, que hoje é a maior religião do mundo, 2 bilhões de seguidores, muito mais do que o cristianismo, católicos, protestantes e pentecostais. Eu não tenho dúvida que o Mahdi é a primeira besta muçulmana. É um muçulmano, porque Apocalipse 6:8 diz que o cavalo é verdoso, esverdeado, e que quem vai montar, só falta um cavalo para cavalgar. 3 já cavalgaram, já passou, é passado. O branco, Nico, né, conquistador, os papas. O vermelho, cruzadas e inquisições. A igreja romana matou 68 milhões de protestantes, cristãos. Ou quem? Matou também muito muçulmano, sarraceno, nas cruzadas, né? Perdeu uma cruzada para Saladino, que está enterrado em Damasco, na Síria, hoje. O sultão Saladino, né? E o cavalo preto com a balança mercadejou, vendeu salvação. Mas esse cavalo verdoso, esverdeado, não é o Vaticano, é um califa, um califado, um sultão. É o Mahdi, a primeira besta. Porque ele vai contra a cidade das 7 colinas, que é o Vaticano. Lê Apocalipse 17. Diz que a besta, claro que ela é muçulmana, porque ela está montada num cavalo verdoso. E o verde é a cor da capa do Alcorão. E o verde é a cor da bandeira da Liga Árabe. E o verde é a cor da bandeira do Mohammed bin Salman. Não estou dizendo que Mohammed bin Salman, o MBS, o Trump até falou um palavrão com ele agora, desrespeitou o príncipe da Arábia Saudita. Mas ele também é assassino, né? Jamal Khashoggi, ele mandou esquartejar um jornalista que falava mal dele aí na Turquia, na embaixada da Turquia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a Arábia Saudita mata cortando pescoço, como Mohammed, Maomé. Mas a besta não vem daí. A besta, ela tem boca e mandíbula de leão. Isso é o Iraque, a Babilônia. Ela tem pés de urso. Isso é o Irã, a Pérsia. Ela parece um leopardo, uma pantera. Isso é a Grécia, de Alexandre o Grande. Ela receberá o trono do dragão. É na Turquia. É assim que a Bíblia diz. Daniel 8:9 diz que ela vem do norte de Israel. Nesse momento, se ela está aqui, essa besta muçulmana, ou vem do Líbano, ou da Síria, ou da Turquia. Daniel 8:9. Vem do norte, crescerá para o sul, tomará o Egito. Para o Oriente, o leste, tomará a Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein. Ainda vai tomar a África do Norte. A Bíblia fala em Daniel 11:41-42, tomará o Egito, tomará a Líbia, tomará a Cuxa, a Etiópia, tomará o Oriente Médio e tomará a África do Norte para o Magrebe, né? A região do Magrebe para ele, né? Não é eu que digo isso. Ainda vai tomar Israel, vai invadir Israel como Saladino. Vai conquistar Israel como Saladino. O sultão que derrotou os cruzados, os templários, a igreja romana numa das cruzadas, foi no ano 1100 e pouco. Conquistou Jerusalém. Embora Mashiach disse em Matitial 23:38, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos pintainhos debaixo de vossas asas, você não reconheceu o dia, a hora da sua visitação. Eu enviei profetas, avisei, você matou e apedrejou todos os profetas que eu enviei, inclusive Isarias, Zacarias, entre o templo e o altar, o sangue dele clama, sua casa ficará deserta, Jerusalém, e ficou. No ano 70, a cidade destruída, Flávio José diz que morreu 1 milhão de judeus. Naquela invasão, o cerco durou 6 meses. Vespasiano, pai de Tito, voltou para Roma e virou imperador. Tito, general, terminou o serviço. Joséfo diz que as estradas, ruas de Jerusalém, virou enxurrada de sangue. Mas Jerusalém fica vazia no ano 132, quando o imperador romano Adriano expulsa todos os Iudim judeus da Judéia, que agora era Palestina, né?
Mas eles voltam em 1948, 15 de maio, Davi Ben-Gurion, que era ateu, da Rússia, do Partido Trabalhista, que comia carne de porco. Sempre você vê com cachimbo, as fotos. Davi Ben-Gurion declara a independência. E a guerra da independência, Israel ganhou a guerra da independência, em 48. Tem a guerra do Yom Kippur, o dia do perdão. Tem a guerra dos 6 dias em 1967. Israel tomou as colinas do Golã da Síria, a península do Monte Sinai do Egito, devolveu, né? Mas Israel ficou com Gaza, arrumou um problema, né? Que Gaza era administrada pelo Egito, né? Israel devolveu as penínsulas do Sinai e o Egito deu Gaza para Israel, mas Israel não devolveu as colinas de Golã para a Síria. Hoje a Síria tem um cortador de cabeça como presidente, né? Ahmed al-Sharaa, mas seu nome de guerra na Al-Qaeda, no Estado Islâmico, é Abu Mohammed Jolani. Você sabe o que significa o nome de Jolani? Colinas de Golã. Ele nunca largou esse nome, esse atual presidente da Síria. Em outras palavras, ele está dizendo que uma hora ele vai tentar tomar as colinas de Golã pela ONU. A Circunferência Geográfica pertence à Síria, né? Israel tomou e ainda está tomando mais ainda, porque ele está matando os drusos, né? Através do exército sírio, de balduínos, né? Muçulmanos. Então, a chapa está quente, gente. Porém, a besta vem do norte. Ela está aí no norte, né? E ela é o Mahdi. E o Issa Salam, Allah Salam, o Issa, o filho da Virgem Maria, a qual o Corão chama de Isa, mas é o Jesus dos cristãos, que vai, segundo o Corão, vai descer em Damasco, na grande mesquita de Damasco. Isso aí está errado. Mohammed errou nesse ponto, mas eu acredito que o Issa aí que vai vir em Damasco é o dragão, porque tem esses 3 personagens: o dragão, o trono do dragão, a besta do mar e a besta da terra, o paranormal, que é o besta da terra, o Dajjal, o paranormal, o Mahdi é a besta do mar, e o dragão é o Issa Salam, que o Islã chama de Jesus, né? Mas disse que não é filho de Deus, de Allah, né? Mas é o Jesus, mas não morreu na cruz. Pareceu morrer, só simulou. Quem morreu foi Judas Iscariote. Olha o que o Corão diz, o que Mohammed diz, né? E vai descer lá em Damasco, na grande mesquita. Eu não acredito nisso. Eu acredito em Isaías, Zacarias 12, 13, que diz que Jeová pisará os pés no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar no meio, e os judeus, os Yehudim, vão perguntar: que feridas é essa aí em você, no seu peito, nas mãos, nos pés? Mas você sabe que Jeová é o Pai, Abba. Ele é Espírito. Quem é os pés dele? Os peitos de Jeová, Abba, Pai. As mãos de Jeová. É o Filho. Eu e o Pai somos um. O Pai é Espírito, o Filho é o corpo, o Pai habita dentro do corpo. Na verdade, quem vai pisar os pés no Monte das Oliveiras? Na Síria pode pisar lá, ou descer lá, como o Corão diz, diz que o Issa, o Jesus, que diz que é o mesmo filho da Virgem Maria, vai descer apoiado nas asas de 2 anjos, e o Mahdi vai receber lá em Damasco, na Síria. Agora, eu creio que Yehoshua, o filho de Jeová, vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, que começou a rachar, né? Tudo esse sinal, presságio, aviso.